Olá, turminha. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está fazendo essa atividade à noite. Tudo bem com vocês? Ótimo. Hoje, terça-feira, 15 de junho de 2021, nossa aula de língua portuguesa. Lembrando que desde sexta-feira estamos fazendo uma revisão, não é? Revisando todo o assunto da unidade 2. Por quê? Porque já foram entregues os envelopes das atividades avaliativas da segunda unidade, certo? Quinta-feira passada, dia 10, foi entregue esses envelopes. E aqui no envelope, ele vem dizendo a data da devolução, tá? Tem que ficar ligado nessa data, porque o que é que pode acontecer? Caso você entregue depois dessa data, você não terá acesso ao boletim agora, antes das férias, né? Então, só depois das férias, em agosto, é que você vai ficar sabendo sobre as suas notas. Então, entregue até o dia 18 para poder pegar o teu boletim e passar as férias aí feliz, mostrando a todo mundo, toda a família, as tuas notas, certo? Quem não pegou ainda, passa na escola, né? Vai lá na secretaria, fala com tia Magna, pergunta sobre o teu envelope e leva para casa para realizar e devolver no dia 18, até o dia 18, tá? Terminou antes, já pode devolver, já pode entregar. Pois bem, na quinta-feira, no dia 10, que foi justamente o dia que entregamos o envelope, encerramos o conteúdo da segunda unidade. As últimas atividades foram essas que eu enviei para vocês aí no dia 10, certo? Então, vamos à nossa correção. Depois faremos a revisão. Só que essa revisão de português eu dividi em duas partes, certo? Eu dividi hoje, terça, e na próxima aula, quinta, tá certo? Então, teremos 4 assuntos, se eu não estiver enganada agora, e mais 4 quinta-feira, tá certo? Vamos à nossa correção, né? Depois a gente fala novamente aí sobre essas duas partes que compõem a nossa revisão, certo? Então vamos lá, correção das atividades que foram enviadas para vocês no dia 10 de junho, que foi quinta-feira, tá? Falamos sobre o emprego da cedilha e nossa aula, ela foi no nosso livro Sucesso e no mesmo instante fizemos o nosso reforço do assunto no Aprender Mais, tá? Pois bem, vamos lá, nossa correção. Falamos sobre o emprego da cedilha, né? Lembrando que usa-se cedilha no C apenas antes das vogais A, O, U, tá? Jamais usaremos cedilha antes da vogal E ou da vogal I, certo? E outro detalhe, nunca se começa a palavra com cedilha, certo? Cedilha sempre vai estar na sílaba do meio ou na sílaba final da palavra. Temos aí os exemplos de laço, beiçuda e criança, tá? Laço, cedilha na última sílaba, beiçuda na sílaba do meio e criança na sílaba final da palavra, tá? Então, sempre lembra disso, marca e guarda isso na cabeça. Cedilha só se usa antes de
A, O, U, tá? Cedilha A, tem o som de Sa. Cedilha O, som de Sol. Cedilha U, som de Su. E nunca começa a palavra com cedilha, certo? Então, vamos lá a nossa correção. Temos aí na página 86 do nosso livro Sucesso. Tem aí logo no começo o que é, atividade 1. Objeto utilizado para tirar pelos das sobrancelhas. Pinça. Parte do corpo humano que liga o ombro à mão. Braço. 2. Faça como no modelo. Laço, lacinho. Pedaço, pedacinho. Moça, mocinha. Pescoço, pescocinho. Dança, dancinha. Onça, oncinha. 3. Forme palavras de acordo com os códigos e copias ao lado. Então, você vai descobrir aí qual é a palavra de acordo com os códigos, tá? De acordo com essas figuras que estão aí em cima do retângulo. Pois bem, a primeira palavra formada aí é espaço. Ao lado, fumaça. Depois vem cabeça. Na parte de baixo eu tenho almoço, caçula e calça. Na página 87 foi feito uma produção de texto. Logo no comecinho a gente falou sobre a linguagem não verbal, logo no comecinho da unidade. E falamos sobre folhetos, né, explicativos. O que você teria que fazer aí era montar um folheto de acordo com uma ideia que vocês tivessem, tá? Vender um produto, um serviço, anunciar a tua loja. Eu vi que eu recebi vários, tá? Foram várias lojas. Tive loja de roupas, loja de roupa desse grupo BTS. Tive uma lanchonete, uma que vendia só coxinha, outra que era uma sorveteria. Tive também uma ótica, mandaram para mim uma ótica, tá? Deixa eu ver o que mais. Loja de brinquedos reciclados. Então, várias ideias surgiram, né? E tenho que dar os parabéns a vocês pela criatividade desses folhetos e também pela organização, tá? A pintura ficou maravilhosa, né? Então, parabéns para todos vocês que me enviaram as atividades. Muito orgulhosa de vocês. Além dessas atividades no nosso livro Sucesso, né? Além dessas atividades no nosso livro Sucesso, fizemos também o reforço do assunto aqui no Aprender Mais. Geralmente a gente estuda o assunto no livro, né, no nosso livro Sucesso, e depois faz um reforço do assunto no livro Aprender Mais. Então, eu deixei para vocês as páginas 60, 61 e 62. Logo na página 60 vem a explicação do assunto, né? Onde vem falando sobre o uso da cedilha. E vem lembrando que não se começa a palavra com cedilha, né? Tem que ficar ligado nisso, tá? Então, a primeira atividade era para colocar a cedilha nas palavras. Tem aí cabeça, aço, moça, fumaça, onça, roça, preço, laçada, poço, açúcar, açougue, lição, açude, pescoço, braço, louça, trança, caçula, espaço, criança, tá? Muito simples. Todas essas palavras têm cedilha. Então, é só colocar o cedilha na letra C correta, tá?
para não colocar na letrinha C errada. Aprender mais, página 61, atividade 2 e 3. Complete as frases com as palavras do quadro. No quadro temos abraço, onça, caçula, fumaça, carroça. Letra A. Renato é meu irmão, caçula. B. A fumaça está saindo da chaminé. C. Dei um abraço em mamãe. D. Vi a onça no zoológico. E. O burro puxa a carroça. 3. Complete as palavras com sa, só e su. Temos aí no primeiro quadro, pedaço, palhaço, almoço. No segundo quadro, ao lado, né? Açúcar, açude, caçula. Embaixo temos caçador, cabeça, balança. Ao lado, no último quadro, temos criança, carroça, laçada. Certo? Só completar aí as palavras com sa, só, su. Aprender mais, página 62. 4, atividade 4, leia as frases e coloque cedilha nas palavras. Letra A, Renato foi de carroça para a roça. Então, cedilha aí no carroça e na palavra roça. B, o preço deste calçado é muito alto. Preço e calçado. C, o burro machucou a cabeça e o pescoço. Cedilha aí na palavra cabeça e na palavra pescoço. D, vou buscar água no açude. Cedilha aí na palavra açude. E, Vanessa tem um laço na cabeça. Cedilha na palavra laço e na palavra cabeça. Tem aí a última atividade na página 62, que é a tarefa de casa. Aí temos atividade 1, completa a cruzadinha com os nomes das figuras. Primeira figura aí, na vertical eu tenho coração, né? Aí eu venho com a palavra calça, laço, braço, onça. 2. Leia e coloque a cedilha nas palavras. Letra A, paçoca. B, caçarola. C, praça. D, açucareiro. E, taça. F, dançarina. G, doçura. H, dobradiça. E, letra I, maço. Pois bem, essa é a nossa atividade, né? Foi nossa última atividade da unidade 2. Hoje, vamos à revisão vamos à primeira parte, né, da nossa revisão de língua portuguesa, tá? Falei para vocês que dividi o nosso assunto em 2 partes. Hoje vamos falar sobre encontro vocálico, encontro consonantal, acento agudo e o nosso acento circunflexo, certo? Na quinta-feira eu continuo com a revisão de língua portuguesa, falando sobre o restante dos assuntos, certo? Então vamos lá, vamos revisar aí, tá? Toda a revisão é feita a partir do nosso livro Sucesso, tá certo? Então vamos lá, vamos falar logo sobre encontro vocálico. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês encontram aí no livro de vocês na página 51, tá? Encontro vocálico. Leia e observe os encontros de vogais em algumas palavras da canção folclórica. Canção que todo mundo conhece, não é? Sapo, sapo, cururu, da beira do rio.
Não me bota na água que eu morro de frio. Sapo cururu, que fazes lá dentro? Estou calçando as meias para o casamento. Então, dentro dessa canção, temos algumas palavras com vogais juntas, tá? 2 ou 3 vogais na mesma palavra. Temos aí beira, água, eu, meias, estou, meu, né? Pois bem, nas palavras, as vogais estão juntas, né? Nessas palavras, as vogais estão juntas, não é? Quando a gente observa a palavra beira, tem aí o E e o I na mesma palavra, juntas. Estou, o O e o U na mesma palavra. Pois bem, são encontros de vogais, tá? Lembrando as vogais A, E, I, O, U. Encontro de vogais é o encontro vocálico. Pois bem, o encontro das vogais, damos o nome de encontro vocálico. Aí, como eu falei para vocês, beira, a vogal E junto com a vogal I. Estou, vogal O, junto com a vogal U. Dentro desses encontros vocálicos, a gente pode ter 3 tipos, tá? Podemos ter o ditongo, o tritongo e o hiato. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. Ditongo vão ter as vogais na mesma sílaba, tá? Exemplo, peixe, né? O E e o I, 2 vogais na primeira sílaba da palavra. Tritongo é o encontro de 3 vogais, certo? Uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Semivogal são as vogais pronunciadas com menos intensidade. Exemplo, enxaguei. Encontro da vogal U, E, I, na mesma sílaba, né? E temos também o hiato, que é o encontro de 2 vogais, só que, diferente do ditongo, o hiato fica em sílaba separada, certo? Ditongo, encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Hiato, encontro de 2 vogais em sílaba separada, certo? Ditongo, 2 vogais na mesma sílaba. Hiato, 2 vogais em sílabas separadas. E o tritongo, encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Exemplo de hiato. Piano, pi, a, no. Pi na primeira sílaba, o i fica na primeira sílaba, o a fica na segunda sílaba. Por isso que é um hiato. 2 vogais em sílabas separadas, certo? Pois bem, falamos de encontro vocálico, né, que é o encontro de vogais. Aí a gente também estudou sobre o encontro de consoantes, não é? Encontro consonantal. Logo aí no começo vem um texto, meu pássaro sentinela. Todo dia vem me ver. O que será que tenho que atrai o teu querer? Eu juro que não te entendo. Se tivesses algo para te oferecer, ou se, ao menos, entrasses por essa janela, saberia como proceder. Ó lindo pássaro sentinela, criastes em mim um apego por ti. Não fui eu quem te escolhi, foste tu que me fizeste ter amor por ti. E agora não imagino viver sem ti. Tens liberdade, no entanto, te prendes a mim. Não tenho nada para chamar tua atenção. Por que me estimas assim? Deixa que te retribua com a minha devoção.
Então, temos esse lindo texto aí, né? Meu Pássaro Sentinela, escrito por Elisa Santos, tá? Nas palavras destacadas no texto, há o encontro de duas consoantes. Chamamos a junção de duas ou mais consoantes de encontro consonantal, tá? Encontro de duas ou mais consoantes. Agora observe algumas palavras extraídas do texto. Do texto tiramos aí proceder e liberdade. Proceder. Tem aí o P e o R juntos. Liberdade, o R e o D na palavra. O que é que acontece? Proceder, o P e o R ficam na mesma sílaba. Proceder. Liberdade, o R e o D ficam em sílabas separadas. Liberdade. Certo? Pois bem. Perceba que na separação silábica, nas palavras proceder, as consoantes ficam juntas na mesma sílaba. Já na palavra liberdade, as consoantes ficam separadas, em sílabas separadas. Os encontros consonantais podem ser separáveis e inseparáveis. São separáveis quando na separação silábica cada consoante fica em uma sílaba diferente. São inseparáveis quando ficam juntas na mesma sílaba. Exemplo de encontros consonantais separáveis: festa, culto, busca-pé. Na palavra festa tem o encontro do S com o T. Festa. Culto, o encontro do L, da consoante L com a consoante T. E na palavra busca-pé, temos o encontro da consoante S com a consoante C, em sílabas separadas. Inseparáveis. Exemplo: criança, bravo e produto. CR na mesma sílaba, BR na mesma sílaba e o PR na mesma sílaba, tá? Aí a gente fala também sobre o acento agudo e o acento circunflexo. Foi outro assunto desta unidade, né? Entre tantos que tivemos. Tá aí na página 67 do livro de vocês. Acento agudo e circunflexo. Tá aí a imagem dos acentos, né? Agudo, tracinho, circunflexo, chapeuzinho, né? Então, leia o texto. O galo e a pérola. Um galo estava ciscando no terreiro e no meio da sujeira encontrou uma pérola. Ah, que pena! Como o camponês, meu dono, ficaria feliz se encontrasse esta pérola. Mas, para mim, ela é completamente inútil. Só mesmo um grão de milho para me fazer feliz. E continuou ciscando e pensando em como pôde ter achado uma pérola e não um maravilhoso grão de milho. Algumas palavras encontram-se destacadas no texto. Quais são? Camponês, pérola, só, pôde. Nas palavras que achamos aí, né, que retiramos da fábula, o galo e a pérola, existem dois acentos gráficos diferentes. Usamos os acentos gráficos em cima das vogais para indicar uma sílaba tônica de algumas palavras, a sílaba forte, né, de algumas palavras. Então, o acento agudo sobre a vogal E e O indica o som aberto, tá? Exemplo, pérola, só. E o acento circunflexo sobre as vogais E e O indica um som fechado. Camponês, vovó, tá? Vovô. Então, o que acontece? Quando eu falo
pérola, o som do E tá aberto. Camponês, o som do E é fechado. Certo? Então, pérola, camponês, tá? Só, vovô, o som muda, não é? De acordo com o acento, certo? Pois bem, para as atividades avaliativas, né? Como a gente falou sobre esses assuntos hoje, para as atividades avaliativas, vamos fazê-la também em duas partes, tá certo? Vou deixar para vocês a primeira parte, que será logo o início das atividades, né? As duas primeiras páginas. E o restante faremos na quinta-feira, certo? Pois bem, vamos lá. Bem, logo aí no começo, né, na primeira página, tem leia o texto e responda o que se pede. Como a gente já está em clima junino, né, eu coloquei um texto para vocês de Jerusa Rodrigues Pinto, que fala Noite de São João, e diz assim: Noite fria de junho, noite de São João. Para esquentar do frio, vamos tomar quentão. Quanta alegria na noite de São João. Vamos pular a fogueira e soltar muito rojão. O balão é perigoso, criança. Não solte não. Invente outra brincadeira para a noite de São João. Na letra A, você vai ler e vai responder aí as questões. Letra A diz assim: qual o título do texto? Você procura e responde. Qual o autor do texto? Na letra B. Letra C. Esse texto é poema, fábula, reportagem ou lista? Letra D. A autora aconselha que crianças não devem soltar balão porque é engraçado, perigoso, divertido ou interessante. 2. Escreva o nome das figuras e pinte os encontros consonantais. Vai escrever o nome e vai pintar os encontros de consoantes. 3. Retire do texto palavras com encontros vocálicos e copie-os no local indicado. Temos aí ditongo, tritongo e hiato. 1, 2, 3, 4. 4 palavras retiradas do texto. Vai lá no texto e procura 4 ditongo, 4 ditongo ou 4 hiato, tá? Na atividade 4, dê nome aos desenhos. Você vai olhar as imagens. Temos 3, 6, 9 imagens. Aí você vai escrever de um lado da tabela, palavras com acento agudo, do outro, palavras com acento circunflexo. 5. Retire do texto 4 palavras com tio. Vai lá no texto novamente e procura 4 palavras escritas com tio e escreve aí. 6. Pontue corretamente as frases usando ponto de interrogação e exclamação, tá? Esse assunto a gente só vai ver quinta-feira, né? Pontuação e tipos de frases, tá? Mas aí, se você já quiser fazer, tudo bem. Onde você pensa que vai? Aí vê qual é a pontuação, se é interrogação ou exclamação. Que menino terrível! Que bom ver você. Muito obrigada. Certo? As próximas atividades só quinta-feira. Quinta-feira a gente continua fazendo a revisão de língua portuguesa e vocês continuam aí a responder. Certo? Então, até a próxima aula, quinta-feira, né? E terminou, coloca no envelope novamente para poder entregar no dia 18.